Olá pessoal, boa tarde. Gostaria de agradecer pela presença e interesse de todos vocês nesse webinar. Eu sou o Wanderson, eu estou aqui juntamente com o Carlos e hoje nós iremos apresentar para vocês como as extensões do Autodesk Fusion ampliam as possibilidades de realização dos projetos de vocês. Então, como agenda desse webinar, nós veremos aqui como ampliar as possibilidades de projeto com as extensões. Basicamente, eu vou mostrar para vocês como ter acesso a essas extensões, como realizar as ativações. Vou mostrar também a respeito sobre a Product Design Extension, sobre a Simulation Extension e Generative Design. E na sequência, o Carlos vai mostrar para vocês a respeito da Machining Extension, Nesting e Fabrication Extension e, por final, a Additive Building Extension. Pois bem, pessoal, então eu vou mostrar aqui para vocês, basicamente, como que vocês podem ter acesso a essas extensões aqui do Fusion, para vocês poderem ampliar as possibilidades de realização de projetos no dia a dia de vocês. Então, aqui nessa opção Extensions, basicamente vocês vão ter acesso a essa caixa de diálogo Extension Manager, e através dessa Extension Manager, vocês poderão realizar a escolha de de cada uma das extensions que forem mais interessantes para a realização dos projetos de vocês, tá? E com exceção da Manage Extension, tá? As restantes vocês conseguirão realizar o teste aí nos projetos de vocês, para vocês validarem na prática tudo que a gente vai falar hoje aqui para vocês, tá? Então vocês vão poder validar e testar essas extensões aí na prática, tá? Então, passado os 7 dias da utilização de teste aí de cada uma dessas ferramentas, basicamente vocês conseguirão ter acesso através da aquisição das extensões ou através da aquisição dos Cloud Credits. Antes de falarmos propriamente dito das extensions do Fusion 360, gostaria de ressaltar para vocês que dentro dessas extensions possuem tecnologias de softwares líderes de cada um dos setores. Então, por exemplo, em Injection Mode nós temos algumas funcionalidades disponíveis no Multiflow. Na Machine Extension, algumas funcionalidades disponíveis no Power Mill, por exemplo, no Power Inspect. Então, o objetivo principal das extensions é trazer essas tecnologias, que são tecnologias de ponta, a baixo custo, disponível dentro aqui do Fusion 360, a partir da aquisição das extensions. Ok, então primeiramente eu gostaria de apresentar para vocês a Product Design Extension, que basicamente é um conjunto de ferramentas avançadas de projeto e modelagem 3D, que permite uma abordagem automatizada para criar projetos e produtos complexos. Então, as principais features que nós temos é a possibilidade de criação de presets e também plastic rules. Através dos presets ou plastic rules, nós podemos salvar algumas features pré-aplicadas em alguma geometria, em alguma modelagem, para ser utilizada em modelagens futuras. Nós temos também algumas funcionalidades muito interessantes dentro aqui da Plastic Design Tools, que é a ferramenta Boss. A ferramenta Boss ela se encarrega na definição dos castelos em cada um dos componentes, tá? Basicamente aqui das peças plásticas, para a criação dos castelos, né? Para a união parafusadas. E nós temos também outra ferramenta muito importante, tá? Muito utilizada no dia a dia de quem trabalha com peças, né, e componentes plásticos, que é o Snap Fit, basicamente para a criação dos encaixes rápidos. Então, com essas principais ferramentas de união de componentes plásticos, a gente ganha muita agilidade
no dia a dia para a definição desses componentes. Tá? Nós temos também uma outra feature muito interessante, que é o Geometric Pattern, onde a gente pode criar alguns patterns dentro aqui do Fusion 360 e executar algumas variações dimensionais em relação a essas cópias, em relação a esses patterns. Tá? Nós temos também a Organic Mesh Conversion. Basicamente é uma ferramenta muito importante para quem trabalha com geometrias criadas previamente por malhas ou através de uma importação STL, por exemplo, onde a gente consegue trazer essa geometria para dentro do Fusion 360 e realizar a transformação em um sólido ou transformar em superfície, tá? E finalmente nós temos a Volumetric Lattice, tá? Que é uma ferramenta muito importante, muito interessante, principalmente para componentes que posteriormente serão fabricados através de manufatura aditiva. Tá? Então, essas são as principais funcionalidades que estão dentro da Product Design Extension. Ok, pessoal. Então, aqui na sequência, eu vou mostrar para vocês a respeito da Simulation Extension. Então, com a Simulation Extension dentro do Fusion 360, é possível realizar algumas simulações que são normalmente necessárias aí na etapa de desenvolvimento de produtos e que ocorrem normalmente, né, no dia a dia das engenharias de vocês. Tá? Então, através da simulação, é possível responder alguns questionamentos que corriqueiramente ocorrem no dia a dia, que são, por exemplo, se algum componente ou alguma montagem vai resistir a alguns esforços, se eu vou, por exemplo, ter algum problema de quebra de equipamento, onde eu necessito reforçar, onde eu poderia remover a massa de algum componente para deixar minha montagem, meu equipamento mais leve, tá? Então, a partir de todas essas perguntas, normalmente a gente consegue obter algumas respostas, tá, aqui dentro da Simulation Extension do Fusion. Tá? Então, aqui dentro do Fusion é possível realizar, por exemplo, análise linear estática, análise modal, análise térmica estrutural, tá? Onde inicialmente a gente realiza uma análise térmica e depois a gente realiza uma análise estrutural para conhecer os efeitos térmicos em relação à obtenção das tensões, tá? Análise de flambagem, análise não linear, tá? Onde é possível simular alguns componentes com materiais não lineares, por exemplo, tá? Event Simulation, tá? Com Event Simulation é possível realizar algumas simulações com cargas dinâmicas, tá? Cargas que variam ao longo do tempo, ao longo do ciclo da análise. A Shape Optimization, a otimização de forma, principalmente para redução de massa, tá? E Injection Molding, que é utilizada para simulação de componentes fabricados a partir de injeção plástica. Então, aqui nós temos um exemplo de uma análise linear estática. Com análise linear estática, eu consigo realizar simulações considerando materiais lineares e carregamentos estáticos. A análise linear estática é a análise de tensões, é a análise onde conseguimos levantar o comportamento de alguns componentes, tá? Submetidos a alguns carregamentos. Tá? Então, a análise linear estática ela é a mais amplamente usada na indústria por atender principalmente, né, a maioria das necessidades. Então, nesse exemplo, né, eu trago aqui para vocês um exemplo onde eu tenho uma fixação
da base do encosto aqui dessa cadeira, e ele está simulando uma condição da aplicação de um determinado carregamento, tá? Para entender o comportamento dessa estrutura sujeito a esse carregamento. E como resultado, nós temos os resultados com os valores das tensões, deslocamentos, e conseguimos realizar, por exemplo, uma animação do resultado, tá? Como está sendo mostrado aqui para vocês. Uma outra análise que nós conseguimos realizar aqui dentro do Fusion é a análise modal, também conhecida como análise de frequência natural. Então, com esse tipo de análise, nós conseguimos obter duas respostas, tá? Como resultado. Basicamente, uma das respostas é o valor da frequência natural, tá? Então, para cada valor de frequência natural, nós temos o respectivo modo de vibrar da estrutura, tá? Como ele está mostrando aqui nesse exemplo. Então, internamente o solver ele resolve um sistema de equações de alto valor, alto vetor, onde o alto valor é o valor da frequência natural e o alto vetor é o respectivo modo de vibrar para aquela frequência calculada. Uma outra análise que eu gostaria de ilustrar aqui para vocês é a análise de flambagem. Então, através dessa análise de flambagem, né, conhecida como buckling, nós conseguimos realizar a análise da estrutura sujeita a cargas de compressão. Então, conceitualmente, tá, a flambagem ela é a perda da estabilidade lateral da estrutura, tá, quando sujeita a compressão. Tá, então, só ressaltando que em uma análise linear estática, nós conseguimos realizar as respostas, tá, da estrutura, tá, sujeita à compressão. Então, nós temos basicamente as tensões de compressão, tá? Já na análise de flambagem, tá, da mesma forma como a gente faz a verificação manual, tá, através, né, do cálculo matemático, através de fórmulas e equações, tá? Aqui no software também a gente faz essa verificação separado, tá? Então, na análise de flambagem, a gente levanta qual que seria, tá, o valor da carga crítica de flambagem, tá? E como resposta, né, aqui da deformação do componente, seria basicamente quando eu atingir essa carga crítica de flambagem, como que essa estrutura ela vai se deformar e ela vai chegar a perder a estabilidade e vai chegar a falhar estruturalmente. Já nesse outro exemplo, nós temos uma análise Event Simulation. Então, a análise Event Simulation, ela tem por característica a possibilidade de realizar a aplicação de carregamentos, que ele varia no domínio do tempo. Então, a partir de uma carga variável no domínio do tempo, eu consigo obter o comportamento da estrutura, tá? Sujeita a esse carregamento, e como resposta eu consigo obter, por exemplo, tensões e deslocamentos da estrutura, como ele mostra, tá, basicamente aqui nessa ilustração. Ok, então aqui na sequência nós temos também esse outro exemplo, que é de uma análise não linear. Então, a partir de uma análise não linear, nós conseguimos obter as respostas, né, do comportamento aí da estrutura, tá, sujeitas a não linearidades, onde essa não linearidade ela pode ser a partir da definição de um material não linear, de um comportamento, por exemplo, de grandes deslocamentos, tá? Ou uma não linearidade de contato. Então, aqui nesse exemplo está sendo mostrado, tá, desse braço, que é construído, né, a partir de um material não linear, e essa análise ela está mostrando, tá, basicamente o comportamento da estrutura desse braço, tá, sujeita a um carregamento onde é possível levantar resultados, né, de tensões e deslocamentos, considerando, tá, esse material não linear aqui na estrutura.
Já na análise Shape Optimization, nós temos a possibilidade de realizar otimização topológica em um determinado componente de uma estrutura, tá? Então, a partir dessa otimização, eu defino aqui no software, tá, quais são as regiões onde eu tenho interesse, tá, onde ele deve ser mantido a massa, tá, que essas regiões onde ele destaca na cor verde, e eu tenho como objetivo, como target, tá, a redução de massa. Então, eu informo qual é o meu target em relação à redução de massa e o software ele se encarrega de realizar essa otimização buscando o target, tá? E ele mostra basicamente onde é possível realizar essa redução de massa na estrutura. Aqui na sequência também nós temos um exemplo de uma análise térmica, tá? Então, a partir de uma análise térmica, nós conseguimos conhecer qual é a distribuição da temperatura, tá, em um determinado componente. Então, nesse caso, aqui nesse exemplo, nós conseguimos conhecer qual vai ser o comportamento, tá, dessa placa eletrônica, tá, quando sujeito aos carregamentos térmicos. Então, nós conseguimos conhecer qual é essa distribuição da temperatura, tá? E na sequência, tá, também é possível realizar o que a gente chama de uma análise thermal stress. Então, a partir do resultado da distribuição de temperatura obtida na análise térmica, eu levo essa distribuição de temperatura como um input da minha análise de tensões. Então, a partir da distribuição de temperatura, eu consigo conhecer quais são os efeitos em relação as tensões em relação aos deslocamentos e deformações na estrutura sujeita a um carregamento térmico. E finalmente, aqui na Simulation Extension, nós temos a análise Injection Molding. Então, a partir da análise Injection Molding, é possível realizar uma simulação de um componente que será fabricado a partir do processo de injeção plástica. Então, aqui nesse exemplo, nós temos a análise de preenchimento da cavidade, tá, desse componente. Então, a partir de dois pontos de preenchimento, tá, dois pontos aí, duas entradas, tá, de material, eu consigo realizar a análise de como será o preenchimento dessa cavidade, tá? E como respostas eu consigo obter, por exemplo, a qualidade, né, de como será feito o preenchimento, confiança de preenchimento e além de outros resultados. Bom, então além das análises que eu ilustrei anteriormente para vocês, um recurso que eu acho muito interessante aqui dentro da Simulation Extension é a possibilidade de comparação de resultados. Então eu posso criar diversos cenários, realizar diversos estudos dentro aqui da Simulation Extension e eu consigo realizar essas comparações de resultados de forma simultânea, basicamente para poder visualizar em uma única tela as possibilidades, os resultados que eu tenho para cada um dos cenários, para cada uma das simulações que foram realizadas. Então, esses foram os principais recursos que eu gostaria de ilustrar para vocês aqui na Simulation Extension. E na sequência, eu vou mostrar para vocês a respeito de Generative Design. Então, Generative Design ou projeto generativo é uma forma de análise criada a partir da definição de algumas regras de projeto, juntamente com alguns parâmetros como materiais, métodos de fabricação, restrições geométricas e esforço. Todas essas informações são enviadas para a computação em nuvem e na solução da Generative Design não existe uma única solução. Basicamente, é criado um conjunto de possíveis soluções, um conjunto de alternativas, onde no final o projetista ou o engenheiro tem a possibilidade de selecionar as melhores soluções que vão atender o projeto. Então, logo na sequência, eu vou mostrar para vocês como realizar uma análise Generative Design na prática. Então, esse é o fluxo de trabalho da Generative Design, onde eu informo quais são as regiões onde eu devo preservar a geometria.
Informo quais são os obstáculos, basicamente onde eu não posso ter geometria, e quais são os carregamentos. Feito essas definições, eu escolho o tipo de análise e qual será o método de fabricação. E solicito para ser gerado o cálculo em nuvem. Então, na nuvem da Autodesk serão calculados todas essas possibilidades, todas essas alternativas, onde eu posso escolher as que melhores podem atender meus requisitos de projeto. Onde cada uma delas eu posso analisar com maiores detalhes, tá? Elencando, por exemplo, a que melhor atende em relação aos requisitos de menor tensão, menor deslocamento, e a que melhor se encaixar em relação às necessidades, em relação aos requisitos de projeto. Basicamente, eu escolho essa geometria e eu posso, na sequência, realizar uma simulação de como será fabricado a partir de manufatura aditiva, nesse caso, e algumas posteriores usinagens. Então, essas etapas o Carlos vai mostrar para vocês com maiores detalhes em relação às próximas extensões aqui do Fusion 360. E como vocês viram no vídeo anterior, com Generative Design é possível explorar novas formas, novas possibilidades em relação aos produtos. Eu aproveito para compartilhar com vocês esse caso de sucesso da Volkswagen. Human engineering combined with artificial intelligence. Lighter, smarter products. And here is a huge potential that can revolutionize not just the products that we're providing, but also the way we work. It's about finding ways to extend the range beyond anything that we thought possible. One way to do that is to make the vehicle as light as possible. That's where generative design comes in, using artificial intelligence to design structures that are lighter and stronger than anything we thought possible. We have been looking for something that would really represent our company's DNA. The goal of the Type 20 is to provide a platform for us to show really cutting-edge technology in a really emotionally impactful way. It is the very classic Volkswagen bus, which stands for the heritage of our company, of our company's values, bringing people together on their journey, providing individual mobility and freedom. It was amazing to see how the software worked and how quickly it worked, how just a couple inputs could get us like literally hundreds of results. It was staggering. The generative design process lets you optimize for different manufacturing methods, like CNCing the wheels from metal or casting them from molten metal. One of the biggest surprises for me was seeing just how much material you could remove from a conventional wheel structure. When the final rims arrived here on site, it was kind of like Christmas morning. The whole team was excited to open the box and see how these really work. I'm really proud of the team here that we were able to put this thing together and show our vision of the future of both the company and of the automotive industry. Aproveito também para compartilhar esse caso de sucesso muito interessante. É um caso de sucesso da Honda, que o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da Honda no Japão, em parceria com a Autodesk, desenvolveu esse virabrequim com uma grande redução de massa, onde o objetivo principal deles era a redução das emissões de CO2. Então, maiores informações a respeito desse caso de sucesso, vocês conseguirão obter a partir do link que está disponibilizado nesse QR Code. E finalmente eu gostaria de compartilhar com vocês esse caso de sucesso da Evolve, que nós vimos até então diversos componentes sendo fabricados a partir de manufatura aditiva, mas eu gostaria de ressaltar que nesse caso foi possível reduzir 40% de massa, sendo escolhido como forma de fabricação a usinagem, nesse caso uma usinagem 2,5D. Tá? Então, são essas as informações que eu gostaria de passar para vocês
E eu passo agora a palavra para o Carlos e ele vai dar sequência nessa apresentação. Obrigado, Wanderson. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Darei continuidade na sequência de extensões focada agora no processo de manufatura, no processo de fabricação do Fusion 360. Então, antes de a gente adentrar no assunto de extensões do Fusion, eu queria comentar um pouquinho dos recursos da capacidade da sua solução no core, ou seja, o Fusion individual, sem a necessidade de ter qualquer tipo de extensão, com ênfase agora nas ferramentas CAM. Então, quando a gente fala de solução CAM dentro do Fusion, é possível, a gente tem ali recursos que vai permitir que a gente desenvolva um processo de fresamento, desde um fresamento básico, um fresamento que a gente chama de fresamento 2D, tá? Até mesmo um fresamento um pouco mais complexo, onde aqui a gente já trabalha com recursos 3D. Então, aqui ele faz um reconhecimento de superfície, faz o reconhecimento do sólido como um todo. Então, é um recurso muito interessante para peças mais complexas. O Fusion também, no seu core, ele vai permitir que você realize um processo de fresamento posicional no quarto eixo. O que seria esse posicional? Rotativo, rotaciona o eixo rotativo e freso. Rotaciona o eixo rotativo e freso, de forma posicional, e não trabalho com os 4 eixos simultâneos ao mesmo tempo. Então, isso é possível a gente estar desenvolvendo do Fusion. Inclusive, um fresamento de 5 eixos, o que a gente chama de um fresamento de 3+2, que basicamente seria basculando. Bascula um eixo, freso, bascula um eixo rotativo e freso. Ok? Ainda há a possibilidade de a gente realizar um fresamento simultâneo, com o eixo rotativo, só que não os 4 trabalhando ao mesmo tempo. Basicamente, eu combino um eixo rotativo para fresar, por exemplo, geometrias mais simples, como um rasgo, uma chaveta. Tá? Então, não é nenhuma geometria complexa, isso é possível também desenvolver no fresamento dentro do Fusion, na sua versão standard. E o Fusion ainda ele traz alguns recursos que vai permitir a gente trabalhar com 5 eixos simultâneos. Tá? Só que são recursos básicos aqui que a gente tem na sua versão standard. Então, pessoal, tudo que está aqui acima são já recursos nativos, recursos de fabricação que já estão incorporados dentro do Fusion. Agora, quando a gente fala de extensões, e aqui a gente vai adentrar na primeira extensão que eu quero comentar com vocês, que é a Manufacture Extension, você vai ampliar a capacidade da sua solução para recursos de manufatura avançada. Então, aqui a gente vai ter recursos para um acabamento mais otimizado, um acabamento mais inteligente, quando a gente trabalha no fresamento, por exemplo, de moldes, matrizes, geometrias mais complexas. Um fresamento com 4 eixos simultâneos, 4 eixos trabalhando ao mesmo tempo. Então, você consegue fazer um perfilamento com um eixo rotativo trabalhando de forma sincronizada, e inclusive recursos para um trabalho com 5 eixos também mais avançado. Tá? Então, isso é um pouco do que está disponível dentro da extensão de Manufacturing para fresamento. Agora, quando a gente fala de um processo de torneamento, nativamente, o Fusion ele já tem a capacidade de a gente realizar ali um torneamento básico, torneamento mais convencional, utilizando X e Z, e também processos para um centro de torneamento, onde a gente combina aí a atividade de fresamento e torneamento. Já para um processo de sondagem, ou seja, a inspeção dentro da máquina, nativamente o Fusion ele vai permitir a gente realizar ali uma sondagem de um WCS, que basicamente seria o nosso setup para eu configurar o 0 peça e realizar ali minha usinagem. Tá? Isso nativamente. Tudo que tiver dentro do retângulo, pessoal, ele mostra aqui qual que é a extensão
que esse recurso ele faz parte, tá? Então, novamente, a extensão de Manufacture, ela vai ampliar também a capacidade, não somente de fresamento, mas inclusive de recursos de sondagem, de inspeção, tá? Então, a gente tem recurso aqui para fazer a inspeção de geometria, de peça, de superfície e até alinhamento da peça. Já para um processo de corte, um corte 2D, a jato d'água, laser ou plasma, nativamente a gente tem, né, a possibilidade de realizar esses cortes de peças. No entanto, a gente tem uma outra extensão, depois a gente vai falar de forma mais detalhada, né, sobre todas essas extensões, que é a extensão de nesting e fabrication. Essa extensão ela vai permitir que você não somente realize o corte 2D da sua peça, mas inclusive que você realize um estudo de aproveitamento de chapa, né? Você ter o melhor aproveitamento da sua matéria-prima, reduzindo o desperdício, né? Você tendo um corte mais otimizado. Então, esse processo ele é integrado a um ambiente de CAD e CAM. Muito bem, então, vamos entrar de forma mais detalhada, falar das features, dos recursos dessas extensões que eu citei, né? Vamos começar aqui pela Machine Extension, tá? Ela tem uma série de benefícios, a gente comentou aqui sobre alguns recursos, né, que a gente consegue ampliar dentro do Fusion. Isso vai permitir, né, uma geração mais rápida e fácil, né, de estratégias complexas, tá? Então, aqui com essas estratégias, a gente consegue utilizar efetivamente, né, os recursos máximos de sua máquina, né, utilizar aí na sua totalidade, tá? Isso vai permitir aí a gente automatizar e agilizar também a verificação com recursos de sondagem e contudo, reduzir, né, o tempo aí de configuração, de programação, utilizando a sua solução CAM e diminuição do erro humano, tá? Então, esses são alguns dos benefícios que a gente tem utilizando a extensão. E as capacidades, né? A gente viu aqui que a gente tem capacidade desde o processo de fresamento, com estratégias para um fresamento, um acabamento mais complexo, estratégias para o trabalho de 4 e 5 eixos, a parte de sondagem e inspeção de peça, a prevenção automática, né, de colisão para 5 eixos e a edição, né, do caminho da ferramenta, algo que não e não está disponível de forma nativa, tá? Então vamos comentar de forma mais detalhada um pouco sobre esses recursos. Uma das primeiras features que eu quero comentar com vocês é da feature de automação de furação, tá? Essa feature ela vai permitir que você utilize ela em uma peça, né, que tenha, por exemplo, diversos furos, né, com diferentes diâmetros, profundidades, furos rebaixados, escariados, furações simples, né, seja qual for o tipo de furo. Então, esse recurso, ele realiza o reconhecimento automático, né, de todas as furações da peça e você consegue configurar uma série de ferramentas para que ele gere, né, ali o processo de uma forma mais otimizada. Então, esse recurso ele vai definir, né, qual que é a ferramenta que vai ser utilizada em cada furação e ele gera diversos ciclos, né, diversas operações para realizar toda a fabricação da peça de uma forma muito rápida e eficiente. Um outro recurso que também contempla aqui a Machine Extension é a edição de percursos. Nativamente, a gente não consegue editar qualquer tipo de caminho que é gerado em uma determinada operação dentro do Fusion. Já com esse recurso de edição do percurso, você consegue desenhar uma região que, por exemplo, você queira excluir. Tá? Então, imagine que eu não queira esse caminho que foi gerado a partir de um acabamento. Então, você desenha de uma forma manual, tá? Então, isso permite uma edição mais customizada no caminho
da ferramenta. Simplesmente desenho o sketch, desenho o contorno, a fronteira que eu quero evitar, e ele não usina aquela região. Um outro recurso também da Machine Extension é a possibilidade de você realizar uma programação com a estratégia Rotary, né, que vai permitir que a gente faça um fresamento com os 4 eixos simultâneos, tá? Então, ele vai permitir que a gente trabalhe aqui com o eixo combinado, né, o eixo rotativo, com X, Y e Z, tá? Então, a partir dessa configuração, a gente vai conseguir, por exemplo, usinar esse tipo de peça. A gente consegue perfilar, né, trabalhando ali em um sentido espiral, em um sentido axial. É um recurso também muito interessante para o fresamento no 4º eixo. Um outro recurso que também contempla a extensão é a estratégia, a operação de step e shallow, que é uma estratégia específica para acabamentos, né? Principalmente em acabamentos em geometrias complexas, como de moldes e matrizes, tá? E a gente não está falando simplesmente de fresamento 3D, mas inclusive, né, um fresamento com 5 eixos, tá? Então é uma tecnologia que é embarcada em softwares de ponta, né, de manufatura avançada, que agora está disponível aqui dentro do Fusion. Então, tem embarcado aqui, né, a gente consegue ver do lado esquerdo um fluxo de acabamento tradicional, e do lado direito, né, como essa estratégia ela gera esse caminho de ferramenta. Então, aqui a gente tem passes normais, passes suavizados. Então, tem toda uma tecnologia que está embarcada dentro da solução, tá? Então, ela remove aqui marcas de ferramenta, tá? É muito simples de ser configurada, né? Mesmo em geometrias complexas, tais geometrias como geometrias rasas, geometrias íngremes, né? Então, com uma única operação, você vai conseguir realizar um processo de acabamento como um todo, né? Sem a necessidade de ficar gerando uma série de operações com configurações difíceis e complexas, né? Que com poucos cliques, né, a gente consegue trabalhar em diversas situações, né, acabamentos em ilhas, acabamentos em cavidades, e tudo isso a gente está falando, né, de uma única operação. A gente vê aqui o trabalho também com 5 eixos sendo utilizado. Então, uma estratégia muito interessante que também está incorporada aqui na Machine Extension. E quando a gente fala de sondagem, né, de inspeção de geometria, a gente também tem recursos que vão além do WCS, além do setup, tá? Então, esses recursos ele vai permitir a gente fazer uma sondagem, né, a medição, através do apalpador em máquina, tá? Então, a gente consegue aí verificar dimensões, posições, né, das peças, atualizar parâmetros aí de ferramenta, né, como desgaste da ferramenta, e corrigir diretamente dentro da máquina. E também sondagens, inspeções mais complexas em superfície, tá? Então, ele vai permitir a gente fazer, por exemplo, um alinhamento de peça, alguma superfície, né, que é difícil a gente realizar a verificação, né, com uma instrumentação manual, através de vários toques, né, utilizando essas estratégias de inspeção de superfície, é possível a gente medir, né, em máquina de uma forma muito eficiente. Contudo, pessoal, a gente comentou aqui dos principais recursos, das principais funcionalidades da Machine Extension. Então, aqui eu trouxe um rápido comparativo do que está disponível no Fusion nativo, né, na sua versão Core, do lado esquerdo, e o que está disponível na Machine Extension, né? Então, quando a gente fala de fresamento, ele faz, né, desde um fresamento 2D, um fresamento com 4 e 5 eixos posicionais, e tem alguns recursos, né, limitados para o trabalho de 4 e 5 simultâneos. É o processo de furação tradicional e a sondagem, a inspeção
em setup, né, em WCS. Já com a Machine Extension, além dessas capacidades nativas, a gente tem todos esses recursos que eu comentei, né, estratégias para um acabamento mais complexos, usinagens mais complexas de 4 e 5 eixos simultâneos, né, uma furação mais otimizada, uma edição do caminho da ferramenta e uma sondagem mais aprimorada. E a próxima extensão que eu quero comentar com vocês é a extensão de Nesting e Fabrication do Fusion. Essa extensão ela vai permitir que você amplie a capacidade do software para um processo de corte, seja um corte a jato d'água, laser ou plasma, e até mesmo um processo de fresamento. O recurso de nesting, especificamente, ele vai permitir você realizar um estudo de forma otimizada da sua matéria-prima. Tá? Então, ele faz uma distribuição do layout, onde você diminui, né, ali o desperdício, né, os retalhos de chapa e otimiza ali de acordo com a matéria-prima que você tem disponível. Então, um dos principais benefícios da utilização dessa extensão é justamente a gente reduzir o tempo, né, de programação. Tá? Então, aqui a gente consegue gerar um layout otimizado da peça, né, com poucos cliques, e gerar também vários estudos, né, onde a gente pode comparar qual que é o layout mais interessante para atender às minhas necessidades. E com isso a gente também tem uma redução do custo, uma vez que a gente vai otimizar o rendimento da matéria-prima, né, uma vez que a gente pode comparar uma seleção de material, e ele também minimiza, né, o nosso retrabalho. Se eu tiver qualquer modificação no meu projeto, se eu tiver qualquer alteração, esse processo, né, ele é integrado, né, tanto a parte CAD quanto a parte CAM, o Nest está associativo. Então, se você teve uma mudança no seu modelo CAD, você atualiza o seu estudo, consequentemente, ele atualiza também a sua estratégia de usinagem dentro do CAM. Tá? Então, todas essas etapas, elas estão conectadas. Vejamos, então, como é que funciona a extensão de Nest dentro do Fusion. Uma vez que ela é ativada, uma vez que ela é adquirida, eu tenho aqui, por exemplo, um projeto, onde esse projeto ele contempla diversas peças, né, com diferentes materiais, com diferentes espessuras, e eu quero realizar um estudo, né, para a fabricação, né, todo o corte desse projeto. Tá? Então, eu posso acessar o ambiente de manufatura, iniciar um estudo e com o meu setup configurado, né, com as dimensões de chapas que eu tenho disponíveis, espessuras que eu tenho disponível, ele faz o reconhecimento de todas essas peças. E de acordo com os graus de liberdade que eu configurei dentro do meu estudo, ele calcula para mim qual que é o melhor aproveitamento da minha matéria-prima. Então, eu consigo extrair aqui relatórios de porcentagem, de aproveitamento, de desperdício, e uma vez que eu tenho um estudo mais interessante, que eu comparei um estudo mais eficiente, eu consigo gerar um processo de corte, né, utilizando aqui as ferramentas de CAM, né, um corte jato d'água, laser ou plasma, e pós-processando e enviando um código G para a máquina CNC. Tá? Existe também a possibilidade, né, de eu gerar isso um arquivo DXF ou um arquivo DWG para eu enviar para a máquina também, tá? E o que é interessante é que se eu tiver qualquer alteração, né, no meu projeto, tiver qualquer modificação, automaticamente eu consigo atualizar o meu estudo, né, e ele vai refletir todas as modificações que foram realizadas no processo, né, do CAD, não somente no estudo, mas inclusive, né, no ambiente de fabricação de CAM. Contudo, pessoal, podemos concluir, né, que a gente tem uma série de benefícios quando a gente tem a extensão de Nest e Fabrication versus aqui o Core, né, a ferramenta nativa.
né? Quando eu tenho que fazer um corte, eu tenho que fazer um processo mais manual, onde eu tenho que fazer o reconhecimento ali de peça por peça, fazer um estudo de arranjo básico, né? Onde eu tenho que organizar ali uma série de sketches, planos, faces, né? Para depois eu gerar o corte, né? E posso processar isso para minha máquina, tá? Já com a extensão, a gente consegue ali, de uma forma muito eficiente, realizar um estudo utilizando várias peças, né? Vários modelos de uma única só vez, onde ele faz o reconhecimento, né, do material que está sendo utilizado, da espessura, inclusive da quantidade de componentes que está sendo utilizada no projeto como um todo. E dentro, né, do Nest a gente vai ter diversos controles, né, avançados para ter, né, uma melhor distribuição de acordo com as restrições geométricas que eu defini, né, de orientação, se a peça pode espelhar ou não. Consigo comparar estudos e ter uma previsão de custo muito mais assertiva, de acordo com o relatório que é gerado, né, do aproveitamento da matéria-prima, né? Fora o tempo, a produtividade que a gente tem, né, na geração de uma forma mais automática, né? E no final ele vai permitir aí que a gente exporte isso para DXF, AutoCAD, né, e até mesmo gere ali, né, direto para o processo de corte. Muito bem, pessoal. A terceira e última extensão que eu quero comentar com vocês de fabricação aqui do Fusion é a extensão de Additive Build, que é uma extensão que vai ampliar a capacidade do software para manufatura aditiva, para impressão 3D. O Fusion, de forma nativa, ele permite a gente trabalhar com materiais, né, de polímeros. Então, são materiais aí mais utilizados, né, no mercado de impressão, como o PLA, o ABS, né, que a grande maioria dos softwares fatiadores aí trabalham, tá? No entanto, com a extensão de Additive Build, ele amplia todos os recursos desses materiais para um trabalho em metal, né? Hoje em dia a gente tem tecnologia de metal em pó, né, que a gente imprime em metal, e todos esses recursos são ampliados para que você possa trabalhar com essa configuração dentro do Fusion. Então, ele vai permitir, assim como no materiais de polímeros, você gerar suportes de metal, ele vai permitir, né, que você tenha uma configuração do layout da sua peça de uma forma mais otimizada, para que você utilize menos material ali no seu processo de impressão, né? Ele gera ali uma orientação automática da peça, né, no posicionamento da mesa, tá? E ele vai ter, ainda assim, diversas capacidades, como, por exemplo, de você gerar não somente o arquivo STL para enviar para um fatiador, mas você consegue gerar um arquivo 3MF, né? Então, você tem um controle mais refinado que você pode levar ali para um software fatiador de sua preferência, né? O Fusion ele também, né, faz o fatiamento para que você possa enviar o processo de impressão de forma nativa para a sua máquina. Então, com isso, você simplifica aqui o processo de preparação da sua impressão em metal, né? Então, ele reduz aqui o tempo, né, de configuração e possíveis erros, né, humanos, caso a gente precise exportar, importar em diferentes plataformas. Então, essa tecnologia de impressão em metal, ela é muito interessante, né? E a gente consegue até combinar os assuntos aqui desse webinar, como, por exemplo, um assunto citado aí pelo Wanderson, né? Que é o design generativo. Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma peça que foi desenvolvida com essa tecnologia generativa, que vai ser utilizado aqui no nosso processo, né, de impressão em metal, né? Então, a gente consegue configurar, né, orientar a peça na mesa, ela faz uma orientação automática, a gente consegue configurar suportes, fazer a simulação do processo de fatiamento, né, do processo de impressão
e verificar camada por camada, e posteriormente, né, eu posso ter uma manufatura híbrida, né, que seria ali a impressão e depois o processo de manufatura subtrativa, né, a remoção de material, combinando aqui com as ferramentas que eu comentei com vocês, né, de frisamento ou até mesmo torneamento, tá? Então, é um recurso aí muito interessante, né, uma extensão muito interessante para quem trabalha com a tecnologia, né, impressão de metal em pó. E com isso, pessoal, estamos finalizando mais um webinar. Eu quero agradecer aí a presença de todos que acompanharam até aqui. Eu sei, foi passado bastante informação dentro desse webinar, mas o objetivo desse webinar foi exatamente apresentar, né, como uma visão geral a todas as extensões que estão disponíveis dentro do Fusion, né? Posteriormente, teremos mais webinars como esse, com ênfase em uma extensão específica, né? Teremos uma série de webinars focado em cada uma dessas extensões, tá bom? Muito bem. Mais uma vez aí, muito obrigado a todos. E fica o convite, caso esse webinar tenha agregado algum valor e você queira ficar antenado, né, das novidades e de mais conteúdos como esse do mundo da Autodesk, da Microsoft e também a Adobe, aponte aí a tela do seu celular, né, para o QR Code que está sendo apresentado aí na tela e siga as redes sociais da Mapdata, né? Lá a gente posta, né, conteúdos aí de forma recorrente e você fica por dentro, né, de webinars como esse. Fica o contato também, para caso vocês queiram ter uma conversa mais detalhada com o nosso time comercial ou tecnicamente com o nosso suporte. Tá? Eu agradeço mais uma vez a todos, tenham um excelente dia e até uma próxima.